Olá, meus amigos da Rede Brasil. Já estamos ocupando mais de 80% do território nacional. Os inimigos que se cuidem. Não somos inimigos, somos concorrentes, é diferente, né? Olha, eu quero dizer uma vez mais que é um prazer enorme estarmos aqui com o nosso Brasil Verdade. Nesse dia 30, terminando o ano, nós estamos com uma pauta muito apropriada. Diz respeito às chamadas saidinhas. Você sabe o que é isso? A saidinha, para alguns juristas, eles consideram um avanço, juridicamente falando, tecnicamente falando. Mas a nossa realidade é bem outra. A nossa realidade não é aquilo que estão configurando nos livros jurídicos, não. A nossa realidade é outra. A nossa realidade é de um sistema penitenciário absolutamente falido. Nós não temos condições de reabilitação de ninguém. Isso é uma fábula, isso é um sonho, isso é um delírio. Ninguém se recupera nesse sistema prisional brasileiro. Aliás, eu tenho os dados aqui, 726 mil presos, 726 mil, quase 1 milhão de presos, muito mais do que... Aliás, nós só perdemos, parece que os Estados Unidos e China. Nós somos o terceiro. A Rússia, por exemplo, está em 4º lugar. Agora, vejam bem, tem um detalhe que muito pouca gente analisa. Por que nós temos essa deficiência de espaço para os condenados? Nós vivemos um período de ditadura. E durante a ditadura, os governadores eram nomeados, né? E nenhum deles, desde Paulo Egídio Martins, que, aliás, é uma excelente pessoa, desde tantos outros que foram nomeados, nenhum deles queria gastar a verba construindo o presídio, por uma questão psicológica. Sabe? O que marcou o governo fulano e tal? Ele construiu vários presídios. Não. Eles pegavam essa verba e iam fazer uma escola, ou não, né? Eles pegavam essa verba, faziam um meio metro de saneamento básico. Então, ficou essa defasagem. 2 por 1, tá? 2 por 1 de 700 mil, nós temos aqui 368 mil vagas. É exatamente 2 por 1. Então, vocês vejam que a situação é praticamente sem perspectiva para se melhorar, a não ser que se faça uma alteração no Código Penal. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Nós temos... aliás, eu quero registrar que a partir de hoje nós temos a nossa nova coordenadora do programa, Juliana Becker, tá bom? Juliana, seja bem-vinda, muito obrigado. E ela já está demonstrando a capacidade para essa função. Vamos lá, Juliana, vamos. Fim do ano chegou e cerca de 30 mil detentos no estado de São Paulo que estão no regime semiaberto vão deixar os presídios para passarem as festas de Natal e Ano Novo com as famílias. Dessa vez, os detentos saem com uma novidade. Não será mais obrigatório o uso de tornozeleira eletrônica. É a primeira vez desde 2010 que o uso do equipamento é liberado. E o motivo é que em agosto deste ano, a Secretaria de Administração Penitenciária rompeu o contrato com a empresa que fornece as tornozeleiras. E a questão ainda não foi resolvida na Justiça. Os detentos devem deixar os presídios entre os dias 20 e 22 de dezembro e retornarem entre os dias 3 e 5 de janeiro do ano que vem. O número de detentos que ganham esse benefício tem aumentado desde 2007. Só no ano passado, por exemplo, mais de 33 mil tiveram o direito à liberdade. Desses poucos, mais de 1.500 não voltaram. Na média dos últimos 10 anos, quase 95% dos detentos que saíram retornaram por livre e espontânea vontade.
É bom lembrar que o preso em saída temporária não pode frequentar bares e boates, nem embriagar-se, além de não ser permitido se envolver em brigas e confusões. Olha, se não fosse trágico, seria risível. Olha, você não pode ir no bar, no botequim da tua esquina, tá? Você não pode ir a reuniões, não vá a festinhas. Aquele cara que está com 40 anos de condenação nas costas. Ainda mais agora, ele não usa nem tornozeleira mais. Então, é de uma infantilidade, sabe? Eles querem enganar quem? Que tipo de trouxa eles querem enganar? Deve existir por aí. Chegar por um cara daquele, um sanguinário que foi beneficiado, olha, hein, se comporte direitinho. Você está sem a tornozeleira, mas nós confiamos em você, tá bom? Quer dizer, é brincadeira. Vocês estão brincando comigo. Tá, não... E vocês repararam que já é a terceira firma que fabrica a tal tornozeleira, que o contrato é rescindido? Vocês repararam isso? É uma festa. Na vez passada, 1.500 deixaram de voltar para a prisão. 1.500. Eu tenho que contar algumas coisas de bastidor, porque o público, nem todo ele, conhece detalhes desse mundo da segurança. Quando o sujeito está lá na cadeia, existe o PCC, você sabe. No Rio existe o Comando Vermelho. Em outros estados já tem um monte deles. O livro do PCC, o regulamento, que já está, inclusive, impresso. Acreditam nisso? O Marcola, que é o comandante em comando geral, ele já leu mais de 3.000 livros, tá? 3.000. O pessoal da segurança, se leu meio livro, é muito. Então, ele é um homem preparado, ele é culto, ele sabe tudo. Então, no estatuto, quando o advogado diz, olha, você vai sair numa saidinha dia tal, o comando chama o cara ainda lá na prisão e diz, se você não praticar assalto e trouxer X, quando você voltar, você morre. Ou ele não volta, tá? Ou ele leva a grana de volta, porque na saidinha ele pratica os assaltos. Eu vou chamar um vídeo. É um vídeo agora? É? Então eu vou pedir para a Juliana. Juliana, põe esse vídeo para eu comentar depois o resto. É o nosso Paulo Maluf, quase 90 anos. Olha aí, ele teve direito à saidinha. Não, no caso dele é entradinha. O crime que ele é acusado já há 30 anos, né? 30 anos. Ele já está com 85. Olha aí. E a semana passada vocês viram ele lá no Congresso, andando para lá, para cá, tal, discutindo, pedindo voto para um, para outro. E ontem, quando ele foi levado para a prisão, anteontem, ele estava todo trêmulo, capengando, bengalinha na mão. É um artista. Ele tem que ser levado para... Olha o outro aí. Esse não deram saidinha para ele. Não deram. O Cabral não teve direito à saidinha. Tá? Então, está fora aqui da minha estatística. Mas esse cara foi tão pernicioso para a sociedade e o volume foi tão grande durante muito tempo que realmente... o Palocci, o Otelino Tocaleta, o Palocci. Palocci não teve também saidinha para o Palocci. Olha, aí tá, como é que é o nome dela? A Cris, essa agente da Polícia Federal, a Cris está lá no Guarujá, muito bom. Quem mais tá? Garotinho, também teve saidinha o Garotinho. Garotinho tem saidinha também. Ele e a Rosinha, tá? A Rosinha e o Garotinho tiveram saidinha. Será que vai assaltar mais um pouco? Não falei nada disso, é brincadeira, tá bom? Mas, como eu dizia, gente, aquele chamado preso,
Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu não desnivelo, posso usar esse termo, o Magri que me perdoe, em termos de criminalidade, esses Maluf, Garotinho, Cabral, para mim não há a menor diferença com relação ao senhor Marcola, Fernandinho Beiramar. Para mim são bandidos da mesma espécie. Acontece que um teve que ir lá na mão grande e os outros na caneta grande. Entendeu a diferença? Mas para mim é tudo bandido igualzinho. Mas eu falava sobre o negócio do PCC, é uma coisa muito séria. O regulamento deles, quem puder ter acesso. Aliás, eu vou indicar para vocês, entrem no YouTube, ponham lá, regulamento do PCC, vocês vão ficar espantados. Vídeo? Mais um? Vamos lá, Juliana. Suzanne von Richthofen foi condenada em 2002 por planejar a morte dos próprios pais. Com a ajuda de Daniel Cravinhos, namorado dela na época, e o irmão dele, Christian Cravinhos, os três organizaram e mataram Manfred e Marísia no dia 31 de outubro daquele ano. O crime que chocou o país aconteceu porque Suzanne queria ficar com o dinheiro dos pais. O trio foi preso ainda em 2002, mas o julgamento só foi realizado em 2006. Christian foi condenado a 38 anos de prisão. Já a sentença de Suzanne e Daniel foi de 39 anos para cada um. Depois de 15 anos detido, Christian Cravinhos ganhou direito a cumprir a pena em liberdade. Suzanne e Daniel, que estão no regime semiaberto, já protocolaram pedido para também cumprirem o restante da pena em liberdade. Outro crime que chocou o Brasil foi o que cometeu Ana Carolina Jatobá. Ela foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pela morte da pequena Isabela Nardoni, em março de 2008. Na época, a menina tinha apenas 5 anos. O pai de Isabela, Alexandre Nardoni, também está preso, condenado pelo mesmo crime. A pena de Alexandre é de 30 anos de prisão. Os dois sempre negaram que mataram a menina que foi jogada do 6º andar de um prédio que fica na zona norte da cidade de São Paulo. Em julho deste ano, Ana Carolina Jatobá ganhou direito ao regime semiaberto. Tanto Suzanne Richthofen quanto Ana Carolina Jatobá ganharam direito à saída temporária no final do ano, assim como outros mais de 30 mil detentos que estão no regime semiaberto. Elas devem deixar o presídio a partir das 7 da manhã do próximo dia 22 e têm que retornar até às 5 da tarde do dia 3 de janeiro. Caso isso não aconteça, elas serão consideradas foragidas. Tá. Até o dia 5, senão, tá? Tá. Tá bom. Olha, eu queria fazer uma observação. Nada mais irônico, nada mais maldito do que ocorreu no ano passado. A Richthofen obteve o direito, sabe de quê? De passar o Dia dos Pais em liberdade. Ela matou os pais, ela não tinha com quem passar. Olha que coisa irônica, que coisa absurda. Só no Brasil que acontece um tipo de coisa dessa. Então ela matou os pais e é beneficiada com a saidinha do Dia dos Pais. Mesma coisa acontece com a Carolina Jatobá, que no Dia das Crianças ela teve direito à saidinha e é acusada da participação na morte da enteada. Esse caso, quero fazer um parênteses, eu trabalhei nesse caso arduamente, investiguei e tal. Algo ainda tem que ser esclarecido. Eu não engulo aquela fantasia mostrada pela perícia. Tem coisa suplementar nisso. Anotem o que eu estou dizendo agora no finzinho do ano, tá? Eu vou fazer o que agora? Eu vou chamar intervalo comercial, porque né, tem que sobreviver. Até já.